Na liturgia deste domingo, nós vamos tratar da restauração de Pedro por Jesus, né? Pedro está ali, cabisbaixo, querendo voltar para a vida dele, e Jesus restaurou Pedro para que ele pudesse ter força para voltar e comandar a igreja. Aquilo que o Mestre fez por Pedro, ele faz também por nós quase diariamente. Comigo já fez com quantos padres, com quantos pastores, com quantos missionários católicos, que às vezes por um descuido, por um problema particular, acha que deve largar a missão, voltar para a vida velha que tinha. E não é assim. Com certeza, você já ouviu de Jesus essa pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta pelo Pedro, não é pelo seu nome. Pedro, tu me amas, que é para você lembrar do que se passou. Vamos fazer aqui um breve comentário também sobre a primeira e a segunda leitura. Na primeira leitura, Pedro e João subiram ao templo para uma oração das 3 horas, que chamam de hora nona, né? Isso aconteceu poucos dias depois do Pentecostes, naquela efervescência espiritual. Então, quando os apóstolos chegaram naquele local lá, que chama-se Porta das... ali se encontravam, como sempre faziam, vários pedintes que aproveitavam daqueles piedosos que vinham lá para o templo, cheio de grana também, para pedir esmola. Pedro e João se depararam com esse rapaz que era coxo, que também estava pedindo esmola. Ele era coxo desde o ventre de sua mãe, ou seja, ainda na gravidez da sua mãe. Como fazia rotineiramente, o jovem pediu ajuda a Pedro, e Pedro falou para ele: olha para nós. E o coxo fixou o olhar neles, especialmente em Pedro, esperando pela esmola. Então Pedro falou: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro esticou a mão, pegou na sua mão direita e levantou o rapaz. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele deu um pulo, né? Ficou de pé e andou, como nunca fizera antes. O povo viu aquilo e começaram a louvar a Deus e viram que era o mesmo coxo que ficava ali pedindo esmola diariamente na porta formosa do templo, tá certo? Só para você ter uma ideia do que significa essa palavra esmoleres. Esmoleres é aquele que pede esmola, é um mendigo, pedinte, né? A palavra mendigo vem do latim mendicus. Saiba que o termo esmoler, ele também é usado para aquele que dá esmola aos outros, aquele que é caridoso, altruísta, né? E também esmoler é um termo que se dá para aquelas instituições de caridade, como os abrigos de velhos, essas coisas, tá certo? Pois bem, na segunda leitura, Paulo, dirigindo-se aos Gálatas, defendeu a autoridade e a origem divina do seu evangelho, dizendo que o que pregava ele não tinha sido coisas inventadas por seres humanos, nem vinda de outros apóstolos, por ter ouvido de Pedro, de João, seja de quem for. Ao contrário, foi recebido diretamente de Jesus naquele evento que ocorreu lá no caminho para Damasco. Paulo, ele aqui estava se defendendo dos mestres judaizantes que questionavam a sua autoridade. Diziam que Paulo não era um apóstolo legítimo por não ter convivido com Jesus aqui na terra, como fizeram os outros 12. Esse termo, judaizantes, ele refere-se aos cristãos do século I, né, que exigiam que os gentios aqueles que não eram judeus, certo? Convertidos ao cristianismo, praticassem as leis da Torá. Tipo assim, circuncisão e os rituais judaicos para alcançar a salvação. Cuando yo
falar aqui um pouco do Evangelho. Tá? Jesus ressurrecto, ou seja, depois da ressurreição, apareceu pela 8ª vez aos discípulos junto ao lago de Tiberíades. Estavam ali todos juntos, tal, Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, e outros dois discípulos, né, que é André e Filipe. Quem é que estaria ausente naquela pescaria? Creio que Simão, o cananeu, né, o Tadeu, Mateus, Tiago Menor, filho de Alfeu. Veja como em pouco tempo, em menos de 40 dias, já estavam assim, cada qual para o seu lado, né? Olha que coisa. E nessa ocasião, Pedro disse para aqueles que estavam com ele, eu vou pescar. E eles disseram para Pedro, também vamos contigo. Olha a ironia. Foram pescar peixes e não homens, como Jesus tinha ordenado. Então eles subiram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Zero. Logo que amanheceu, Jesus estava de pé lá na margem, mas eles não reconheceram Jesus não. Então Jesus disse para eles, moços, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus, ainda sem ser reconhecido, disse para eles, lançai a rede à direita da barca e achareis. O restante da história nós já conhecemos, né? Uma pesca imensa. E aí o discípulo João apurou bem a vista assim e disse para Pedro, é o Senhor. Aí Pedro, que estava nu, queria assim, só de sunga, né? Vestiu sua roupa rapidamente e atirou-se no mar, com vergonha de Jesus. E os outros que estavam naquela barca começaram a arrastar a rede com 153 grandes peixes. Eles estavam cerca de 200 côvados, que é mais ou menos 90 metros da praia. E notem que Jesus agiu como um anfitrião, mais uma vez. Ninguém lhe ofereceu nada, pelo contrário, eles foram servidos. Quando eles chegaram na praia, Jesus já estava com peixinho assado, aquele negócio todo, porque é uma prática de Jesus. Ele mesmo disse, o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de uma multidão. Mateus 20, 28. Então, vamos ver aqui como é que foi a conversa de Jesus com Simão Pedro. Jesus então se manifestou aos seus discípulos, né, e depois de comer com eles, perguntou a Pedro, assim já quase no particular, né? Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Aí Pedro olhou assim para Jesus, sem entender bem aquela pergunta. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí passou ali uns segundos ali, Jesus olhou de novo para ele, com carinho, né? E disse para ele, apacenta os meus cordeiros, apacenta os meus cordeiros. E aí Jesus, depois de um tempinho de nada, disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro já estava meio cabreiro, né? Disse para ele assim, já meio desconfiado, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, com calma, com aquele olhazão 90 e tal, disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Já não era o cordeiro, era a ovelha agora, né? E aí passou mais um tempinho ali, Jesus ali e tal, talvez riscando no chão com a varazinha. Olhou de novo para Pedro e disse, Simão, filho de João, tu me amas? Aí o Pedrão desmoronou total, aí não tinha mais, perdeu todas as forças. Aí mostrando ali muita tristeza, né? Porque Jesus já tinha feito essa pergunta 2 vezes antes, e essa era a terceira, e já quase chorando ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus olhou para ele de novo, apacenta as minhas ovelhas. Veja que Pedro ficou triste com essa terceira pergunta, pois ele percebeu de certa forma que Jesus estaria sondando a sua sinceridade. E isso quebrou a autoconfiança de Pedro, porque Pedro tinha dito que nunca abandonaria Jesus, né? Mas que agora
o levava a depender totalmente da graça de Cristo. E aí, vocês entenderam? Como é que nós reagiríamos no lugar do Pedro, quando Jesus fizesse essas perguntas para nós? A gente ia refletir. O que eu prometi ao Senhor que não estou fazendo? Vamos ver aqui por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas? Jesus perguntou 3 vezes: tu me amas? Justamente para restaurar o discípulo a quem ele confiou a sua igreja. Essas 3 perguntas correspondem às 3 vezes que Pedro negou Jesus antes da crucifixão. No original grego, Jesus alternou o tipo de amor mencionado. Jesus usou a ágape, que é o amor incondicional, e usou o filéu, que é o amor fraternal. Porém, Pedro só respondeu na base do filéu, ele não respondeu na base do ágape, que é um amor totalmente incondicional. Então, alguns teólogos consideram que Jesus estava conduzindo Pedro a um nível mais maduro de compromisso. O objetivo do Senhor não era castigar ou atormentar Pedro com a repetição dessas perguntas, mas sim curá-lo da culpa, restaurar a sua confiança e reafirmar a sua posição como líder dos discípulos. Porque Pedro tinha ficado tão assim atordoado que até voltou a pescar peixe, a vida velha dele. Todos nós sabemos que logo que ouviu o galo cantar 3 vezes, como Jesus havia previsto, Pedro lembrou-se das palavras do Mestre e chorou amargamente. Remorso, culpa. Entenderam? O certo é que a partir daquele diálogo, Pedro voltou a ser um pescador de homens. Acabar com essa ideia de ser pescador de peixe. Vamos perguntar aqui, qual a diferença usada por Jesus entre ovelha e cordeiros? Jesus usou esses termos diferentes para garantir que Pedro cuidasse de todo o rebanho, abrangendo tanto os cristãos recém-convertidos, que precisavam de cuidados básicos, mínimos, como uma criancinha, que seriam, no caso, os cordeiros, os pequeninos, quanto os fiéis mais maduros, que precisavam de direção e edificação na fé, como, por exemplo, os seus discípulos e até os judeus recém-convertidos, que eram mais conhecedores das leis e dos profetas, que era Tanakh, estes seriam as ovelhas, ou seja, mais maduros na fé. Isso aí significa que a prova de amor a Cristo é o cuidado com as pessoas. Você tem que cuidar dos seus irmãos e daqueles que precisam de você. Tá certo? E é isso aí, meu irmão. Eu espero ter trazido boas informações sobre essa liturgia. Faça um bom proveito. Deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Compartilhe se quiser. E participem das missas. Tá bom? Shalom do Pai.